para mais um episódio de Letras Imundas. Estamos aqui com a Ana Beatriz, Dália e Lara. Bom, o nosso tema de hoje vamos abordar aqui, o tema é o que os jovens estão lendo hoje. Qual o tipo de conteúdo e gêneros que os jovens de hoje em dia estão consumindo. Indo direto ao ponto, Dália, você poderia nos dizer um pouco mais detalhadamente o que os jovens de hoje em dia estão consumindo? Sim, bom, muita gente acha que os jovens hoje em dia não gostam de ler, e isso é um mito. Eles ainda gostam de ler, só que mudou foi a forma. Porque antigamente as pessoas gostavam mais de ler o livro físico. Hoje em dia não, eu posso simplesmente entrar em uma rede social, no Wattpad, por exemplo, e ler qualquer fanfic que tem lá. Inclusive, o TikTok está aí para isso. Às vezes as pessoas, os jovens autores divulgam um livro, indicam um livro para o público jovem, e às vezes só pelo design da capa, pelo título, fica chamativo e eles acabam indo lá e lendo. Então, hoje em dia, ainda continua de pé essa questão da leitura, só que mudou foi a forma. E também tem a questão, como eu já falei, mudou também a forma, né? A questão das literaturas tipo, mais antigas, assim, forma de literatura brasileira, por exemplo, grandes autores, Machado de Assis, tinha às vezes, para os jovens de hoje, né, uma escrita meio complicada, meio rebuscada, às vezes eles usavam termos que são complicados, que não são utilizados atualmente, então às vezes essa literatura assim mais lá do início, né, daquela época, às vezes os jovens de hoje não entendem, então atualmente eles estão buscando mais livros, né, que tem uma linguagem mais atual, mais jovem, que é mais fácil de entender, então mudaram-se também os livros, às vezes não querem ler tantos clássicos, querem ler as coisas que estão surgindo aí, dos novos autores, tem vários autores brasileiros, internacionais também. Então, é isso, gente. Mudou basicamente isso. Exatamente. Você já tem alguma coisa? Não, concordo. A galera tá querendo ler mais coisas informais mesmo. Bom, como vocês estão dizendo, a galera de hoje em dia, a cultura jovem, quer ler mais coisas informais, coisas da atualidade. E estão se deixando passar um pouco da literatura antiga. Você acha que isso tem a ver com a representatividade? Você acha que os jovens de hoje, eles se identificam, eles querem se ver nos livros que eles leem? Sim, eu acho que principalmente o adolescente, né, de hoje em dia, ele tá procurando um livro onde ele se vê, né, nos personagens, os autores, principalmente a galera que está se identificando com a sua sexualidade, seu gênero, e aí eles vão procurar autores LGBTQIA+, negros, indígenas, procurando uma forma de se identificar, né, no meio da escrita. Sim, porque nesse quesito também, com a evolução da sociedade, as pessoas se adaptam àquilo que está no momento. Antigamente, as pessoas se viam naqueles livros que eram escritos, né? Só que atualmente, com essa questão da diversidade da sociedade, a gente, como adolescente, está se descobrindo, gosta de se identificar nas coisas, tanto isso nos filmes, nas séries, e nos livros também não é diferente. Mas eu acho que aí nesse ponto também tem um probleminha, porque também é importante ler os clássicos, né? A nossa literatura brasileira. Então, acho que nesse quesito também tem um problema. Os jovens têm sim que também ler os clássicos, mas que vocês não se identifiquem, mas é super importante. Só que a questão da identidade também é uma coisa que ganha cada vez mais espaço na sociedade. Bom, aproveitando o gancho, como vocês falam, os jovens de hoje, eles buscam muito a atualidade, buscam livros, coisas que eles se identificam, e eles veem sim muitos escritores estrangeiros. E em relação aos escritores brasileiros, vocês acham que os jovens estão deixando muito para trás, eles estão esquecendo isso, deixando a literatura brasileira antiga de lado? Como eu já falei, é muito por causa da linguagem também, né? Mas não, também tem o outro lado. Cada pessoa gosta de um estilo, só que eles estão sim lendo autores da atualidade. Tem o Rafael Montes, que é um autor tipo super renomado da literatura brasileira, e ganha cada vez mais destaque, porque ele também tem muito uma questão a escrita dele é muito boa. Ele sabe repassar emoção e o jovem busca muito isso, a questão da emoção. E ele escreve umas histórias assim, bem pesadas, umas histórias bem mais 18, bem questão ele escreve muita violência, escreve muita coisa pesada. Então os jovens sim leem autores, tem vários outros autores negros também. Tem uma autora também que ela escreveu um livro marcante, Tudo é Rio, que eu lembrei agora da Carla Madeira, tem Torto e Arado também, que é livros que passam identidade negra, livros que tem uma escrita que os jovens gostam, então sim, ainda Tem tem. para as meninas
pesquisar, as redes sociais estão aí para isso, o TikTok é uma ferramenta que está muito presente nesse meio. Então você é só pesquisar um autor, um gênero que você gosta, que você vai achar assim, autores brasileiros, e você vai se encaixar em algum tema ali. Perfeitamente. Bom, uma coisa que todo mundo percebe é que os jovens de hoje em dia estão todo o tempo conectados às redes sociais, seja TikTok, Instagram ou qualquer outro meio de comunicação. E em relação à literatura, vocês acham que as redes sociais têm uma grande influência em indicar ou publicar anúncios, coisas sobre literatura jovem, literatura antiga? E se isso influencia muito o gênero e a escolha de títulos para os jovens de hoje? Sim, porque hoje em dia, simplesmente um jovem pode pegar o celular e abrir, se ele mesmo quiser publicar, tem a app que faz isso, né, para ele. Porque antigamente era mais difícil, complicado. Hoje não, como foi citado anteriormente, tem aí o TikTok, até o Twitter mesmo, às vezes eles pegam um trecho de livro, fazem meme, fazem alguma coisa, então assim ficou mais acessível para eles. E também os autores independentes, hoje em dia, fica mais fácil para eles, principalmente os autores independentes jovens, porque eles podem divulgar no TikTok mesmo o livro deles. Perfeitamente. E até os próprios jovens fazem a própria divulgação daquilo que eles leem. Sim, porque, como a Mara falou, antigamente era muito mais complicado para você escrever um livro. Gente, eu ia ter que ir atrás de 500 editores para ver se eles iam aceitar a proposta do meu livro, entendeu? Então tinha todo esse percurso. Hoje em dia, por exemplo, se eu escrever um livro, tanto faz, de romance, se eu escrever um livro de poemas, fica muito mais fácil, eu posso publicar na rede social, como já foi citado aqui, o Wattpad. Várias pessoas independentes publicam suas fanfics lá, né, suas histórias, e muitas vezes já aconteceu de a história bombar tanto lá no Wattpad que depois essa pessoa foi e realmente lançou um livro físico. Ou seja, nos tempos atuais as coisas estão muito mais fáceis nessa questão de publicação, e também é muito mais fácil chamar a atenção do jovem, porque a gente fica a maior parte do tempo, às vezes, conectado, né, nas redes sociais, TikTok, Instagram. Então fica muito mais fácil para você chamar a atenção desses jovens por aí, né, usando essas ferramentas que estão cada dia mais presentes aqui na nossa sociedade. Então, eles usam bastante. Você falou muito em relação à questão das redes sociais, como você já falou, o próprio TikTok e Instagram divulgam muitos livros. E geralmente, vários vídeos do TikTok ou Instagram podem viralizar. Simplesmente um usuário vai lá, vê aquilo interessante, acha aquele tema bacana. E isso são diversos gêneros diferentes. Vocês acham que essa diversidade de gêneros entre os jovens pode estar dificultando a literatura e fazendo com que eles esqueçam todo o processo do início da literatura brasileira e se deixando de lado a literatura antiga por conta dessa grande diversidade de gêneros e autores de hoje em dia? Não, eu acho assim, como eu já falei da questão, hoje, atualmente, a gente tem mais histórias que falam das diversas facetas da sociedade. Antigamente isso não era tão presente. Então, antigamente não era escrito muito livros para pessoas da comunidade LGBTQIA+. Hoje isso é extremamente presente. Ou seja, como já foi falado aqui, a questão da identidade. A gente vai buscar coisas que a gente se identifica, como ela já falou, principalmente os adolescentes. Ou seja, eu acho que sim, às vezes essa literatura ficando um pouco esquecida justamente por essa questão da identidade, né? A gente gosta de ler coisas que a gente se identifica, até porque se você vai ler uma coisa que você que não se faz tão presente na sua vida, às vezes você vai achar a leitura chata, vai achar que, gente, isso daqui não é pra mim, às vezes você abandona muito por isso. Então, acho que sim, esses diversos temas que são abordados hoje em dia chamam muito mais atenção, porque falam muito de temas atuais, entende? E muito aquela questão de ler aquilo que está bombando no momento, pois um autor, um escritor se enraizar em relação à literatura, se ter seu espaço ali, ele escrevia um livro para aquele livro ali ficar enraizado na sociedade, tipo, por exemplo, Gonçalves Dias, com a canção do Exílio, né? Que é muito conhecido, até o jovem hoje conhece. Para esse poema dele ter a repercussão que teve, como posso dizer a palavra certa, qual seria? A visibilidade que teve, demorou muitos anos. E hoje não, para qualquer coisinha bombar ali, geralmente todos já vão ficar sabendo e logo vai ser esquecido, não tem essa memória, entendeu? Sim, É um hype, né? Eu falo, né? É um hype. Uhum. Porque eles vão lá, fazem tipo assim, um meme, uma frase, um vídeo, aí a
vai ler o livro, não se interessa por causa do vídeo, ainda fica meio que negativo com aquilo e passa. E não está valorizando de fato, né? Só vai por uma frase ou mesmo um vídeo. Exatamente, então talvez esse seja um ponto negativo, entendeu? Sim. Porque logo vai ser esquecido, logo vão ter outros títulos, outros escritores, e assim vai só mudando, enquanto a literatura que teve todo o início, até hoje ela está englobada na sociedade, todo mundo conhece a canção dele, todo mundo sabe a repercussão que tem esse poema, a importância que tem, Sim. e é isso, pessoal. Mas é também uma questão, acho que, de demanda, né? Hoje a demanda é muito maior do que tinha. Eu acho que muitas coisas estão sendo escritas, estão sendo lançadas ao mesmo tempo. Essa questão também dessa enraizada que a obra dá, por exemplo, todo mundo já ouviu falar de Dom Casmurro e Capitu. Até hoje é presente na sociedade. Traiu ou não traiu? Só que aí eu concordo com você, essa questão também dessa enraização se perde muito. E é uma coisa que também deve ser comentada, né? Autores. Mas também hoje é difícil também, eu creio que, escrever coisas tão marcantes como esses autores escreviam antigamente, porque tudo já foi escrito. Acho que não tem nem como inovar. E hoje em dia, por exemplo, um livro é lançado, qualquer livro pelo WhatsApp, qualquer. Aí a galera vai lá e lê, como a Laura disse, só que fica assim na rádio só uma semana, depois eles esquecem. Justamente por isso que você falou, por conta que são muitas coisas lançadas ao mesmo tempo. Esse é o lado ruim. Exatamente. Bom, gente, como deu para perceber, os jovens de hoje sim estão lendo, mas de forma muito diferente, buscando em diversas plataformas, diversos gêneros, diversos públicos. E sim, eles estão lendo, mas de formas diferentes. Bom, o nosso tema de hoje foi esse, espero que vocês possam ter compreendido. Se alguém quiser deixar alguma sugestão de livro antigo ou atual, pode deixar aí nos comentários. Deixa aí nos comentários um livro antigo que você gosta e um livro da atualidade contemporânea que você também acha muito interessante. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.